Olá, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Devaneios no Café. Este encontro semanal que nós temos aqui no SEI de Campinas, que eu sempre faço questão de apresentar, né? O nosso programa aí já está quase com 70 lives, se não me engano já está na live número 70, ou pelo menos já estamos perto, mas sempre faço questão de apresentar por conta de, dentro das nossas jornadas, sempre temos novidades aqui, né? Sempre pessoas diferentes, pessoas novas aqui conhecendo o nosso programa, que ele inicia-se, né, por volta das 7h30 da noite, e ele está ao vivo, tanto no Instagram aqui do Freud Estupefato, quanto no YouTube do SEI de Campinas, e ao vivo aqui no SEI de Campinas também, né, no Espaço Marco do Vale, onde tem o Café Dialógico. Para quem quiser conhecer melhor este espaço, para quem quiser visitar melhor este espaço pessoalmente, convido a todos e a todas que estiverem aqui na região, que quiserem visitar a região de Campinas um dia, a conhecer o SEI, que fica na rua Doutor Quirino, 1856, bem no centro da cidade praticamente, né? Eu sempre ressalto que, para quem conhece Campinas, nós estamos aqui bem próximos ao Marco Zero da cidade. Então, estamos nos centralizando, né? Então, o nosso cantinho de devaneios e reflexão é bem no centro. E o SEI ele está com uma amostra, né? Hoje, geralmente, eu costumo fazer um story, fazer uma apresentação das amostras que estão aqui no SEI, que ela não estava ativada, porque é uma amostra de imersão audiovisual. Então aqui o SEI está tendo uma amostra para quem quiser conhecer, que é bem na entrada, inclusive, do Café Dialógico, tá, pessoal? Para quem já conheceu o SEI, para quem quiser conhecer melhor, é bem na entrada do Café Dialógico, que está tendo mais uma amostra imersiva, né, sobre culturas e tudo mais, em relação a... O que está sendo apresentado aqui é que eu esqueci, na verdade, o nome da amostra. Depois eu vou lembrar durante a live. Mas é uma amostra que, inclusive, eu já filmei. Ela é bem interessante, porque ali é um espaço de diálogo, né, com a imaginação. Ali é uma provocação social, até porque nós estamos aqui no SEI, que é um espaço de acolhimento e quase que um refazer sobre as questões sociais, principalmente aqui dentro da região metropolitana de Campinas, quem conhece. Bom, além disso, nós temos o Devaneios no Café, tem uma parceria com a editora Vozes, e hoje eu trago mais uma novidade da editora Vozes, mais um lançamento bem interessante, que faz uma reflexão sobre o complexo racial, sob a perspectiva da psicologia analítica, sobre a perspectiva de Jung. O livro da vez se chama, então, O Complexo Racial, Questões Raciais e Culturais sob a perspectiva junguiana, dessa autora negra, mulher, ativista, chamada Fanny Brewster. Aqui, ó. Este é um novo lançamento. Então, eu dei uma olhada neste livro e vi ali que ela vai contando diversas histórias, inclusive da colheita de algodão nos Estados Unidos. Então, ela tem bastante propriedade para falar sobre este tema. E quem quiser explorar melhor, tem uma outra novidade bastante interessante sobre essa autora, que ela é membro, é doutora da Pacífica. E o que é a Pacífica? A Pacífica é o Instituto de Hillman. Então nós temos aqui alguém que também ali está próxima da visão da psicologia arquetípica de alguma forma. E aqui temos já um comentário da Proença Adriana de Mello. Sou professora de História, estudei psicanálise.
Não fiz psicologia, sou simpatizante. Interessante livro. Então, viu, Adriana, esse livro é bastante interessante por diversos motivos, viu? Esse livro aqui, ele é extremamente atual. É um livro provocativo, reflexivo e outra coisa que é importante, gente, é um tema extremamente atual, é um tema que não deixa de ser atual, até mesmo porque seja um tema que a dificuldade de aprofundá-lo sobre ele é que ele vai parando exatamente nas questões tradicionalistas da nossa cultura ocidental. Então, um livro desse faz-se extremamente necessário de nós estarmos aqui apresentando. E este aqui, então, é um mais novo lançamento da Vozes que eu recomendo muito para quem quiser explorar mais este tema aqui, que ela vai, inclusive, explorando os contextos, né, mais norte-americanos, da questão da escravidão e como isso afeta psicologicamente toda uma sociedade. Não é uma parcela da sociedade, é toda a sociedade. Nós todos estamos quase que sucumbidos a algumas ideias que nós não temos noção de como elas regem a nossa visão de mundo. E a Tatiana Morels aqui. Boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. Tatiana está sempre conosco aqui. E aqui iniciamos a nossa live. Uma outra novidade, né, que eu já apresentei, estou apresentando frequentemente aqui na página, é também... Deixa eu tomar uma água, tá, pessoal? Um pequeno parênteses, eu estou voltando de uma resfriado que ele está curando agora. Então, minha voz às vezes vai ficar falha, ter esses momentinhos chatos de tosse, que são, infelizmente, não dá para deixá-los de lado de alguma forma. Isso vai acontecer. Vão ser inevitáveis. E eu também quero apresentar a vocês o meu mais novo lançamento pela editora Sussurros do Invisível, né, por este selo Mitopoese, que é este meu novo livro de poesias, né? Você dá para ver aqui a capa dele. Essa capa é muito linda, tá? Essa capa eu vi o acompanhar, né, da fabricação, do nascimento, né, da gestação do livro, e esta capa, ela realmente soube ler, o artista realmente soube ler muito bem a proposta do livro, que chama Alguns Segundos Antes do Despertar. Este meu livro aqui, inclusive, tá, pessoal? Até em proposta com a editora, logo mais nós vamos fazer um devaneio sobre ele, talvez até na semana que vem. Então já deixo aí um spoiler do nosso próximo tema para a semana que vem, que vai ser falar um pouco sobre poesia. Eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre como ele foi sendo feito, a maneira como ele foi sendo feito, então como a poesia foi surgindo. E aqui a Tatiana, ele é todo lindo, a diagramação está impecável. Se não me engano, você tem um exemplar também, né, Tatiana? Acho que foi enviado um para você. Não sei se chegou ou não, mas eu acho que pelo seu comentário já deve ter chegado. E que bom que você chegou então. Realmente ele está muito bonito, tá? Ele está muito bem cuidado. É um livro que foi um compilado de 3 anos escrevendo poesia, 3 anos não só escrevendo, mas se debruçando, sendo lapidado sobre a poesia. Aqui então as poesias têm um tom, tem diversos tons aqui, cada poesia tem o seu maestro, regente. E aqui, então, né, na próxima live eu vou falar melhor sobre esse livro, e aí eu vou ler alguns trechos, algumas poesias, e vou falar melhor sobre como ele foi sendo feito, como é esse poetizar, esse movimento de poetizar aqui, que a gente já falou tanto em várias lives, mas agora vou falar ele no movimento de dentro, de como foi sendo construído este livro aqui.
A Tatiana, chegou sim, que ótimo, Tatiana. A Tatiana já tem um exemplar dela também, que bacana. Então vamos poder conversar sobre isso na semana que vem, sobre poesia. E hoje, então, o nosso tema, tem que ficar tomando água porque realmente minha garganta vai ficar secando. Tá falar um pouco mais pausadamente também. Então, pessoal, hoje eu pensei bastante sobre o tema de hoje. Eu pensei em como eu apresentaria este tema. E para apresentar este tema, eu já vou antecipando algumas coisas pela necessidade. Vocês vão entender melhor o porquê. A Ana Carolina está chegando aqui também. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Seja muito bem recebida, bem acolhida aqui no Devaneios. Bom, hoje o tema vai trazer um tema, mas eu não vou me aprofundar nele. Eu já vou antecipar. Eu vou usá-lo mais como um exemplo. Vou, claro, falar um pouquinho de algumas coisas, tal, mas eu não quero me aprofundar nele por diversas razões, por diversos motivos. Eu não vou me aprofundar nesse tema que eu vou usar como exemplo, mas ele servirá como um exemplo alicerce de algo que é necessário, até mesmo fundamental, nós estarmos discutindo, inclusive neste meio, que é um meio social que nós, até mesmo durante a pandemia, foi sendo expandido, que é o meio virtual, o meio das lives. As lives, elas tiveram booms, diversas lives, shows, apresentações, durante a pandemia, por motivos óbvios. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, para tratar do tema que eu pensei para nós estarmos aqui refletindo hoje, vou utilizar um livro que é uma reflexão que foi sendo construída através da pandemia, através daquele movimento, né, da crise que nós tivemos de saúde pública mundial, afetou o mundo inteiro, foi global, e diversos livros foram lançados, e um deles que traz provocações extremamente pertinentes, que também, não coincidentemente, né, ele também é um livro que eu escolhi porque eu gosto muito dele. Ele também é de um selo da editora Vozes, que é o selo Nobilis, que é este aqui, para quem não conhece, é um livro fantástico chamado O Novo Normal. E aí ele é lançado com uma pergunta, inclusive, né? Não sei se dá para ver aqui. E eu retiro deste livro o tema de hoje do nosso Devaneios, que é o seguinte: como nós tratamos os nossos processos, os nossos movimentos, talvez mais do que processos, mas movimentos de novidades, de renovações, de extraordinariedades, de anormalidades, como nós estamos tratando isso, como nós como sociedade tratamos isso. Por quê? Porque vira e mexe tem surgido em diversas ocasiões, inclusive esse é um tema muito atual, que eu vou falar daqui a pouco qual que é, porém ele traz ali a possibilidade de refletirmos sobre algumas questões que acabam sendo engolidas por respostas ou por olhares muito até antiquados, ao meu ver. Que é o seguinte: então nós vamos falar hoje, o nosso tema é sobre renovação, sobre revisão, sobre anormalidades, coisas que não estão dentro de uma norma, né? O anormal é aquilo que não está dentro de um estabelecido, de um padrão, de uma norma. E, ao mesmo tempo, nós estamos então falando sobre o quê? Sobre o movimento do puer, sobre o movimento do novo. O puer como este arquétipo do novo. Bom, antes de mais nada, só antecipando um pouco aqui também o tema da nossa live, hoje o exemplo mais recente, se tratando que hoje nós estamos no dia 21 de maio de 2025.
né? Se eu não errei a data aqui, nós estamos no dia 21 de maio de 2025. Nesta data que aqui nós estamos falando, que nós estamos dizendo, um tema bastante provocativo, para dizer o mínimo, tem surgido em diversas mídias, em diversas... tem se tornado notícia frequente. Não precisa ir muito longe para ver ali que este é um tema bastante atual, que é o tema ali, né, dos bebês reborn. E ali, pensando neste tema, a questão é, que nem eu falei para vocês, eu não vou me aprofundar no tema em si, mas isto, em uma questão de sociedade, na forma como está sendo vivido, tratado pelo próprio coletivo, está sendo uma grande novidade. E aí, assim como eu estou trazendo, né, não trouxe ainda, mas estou trazendo este livro aqui do Novo Normal, aqui há um artigo bem no final mesmo do livro, que vai falar um pouco sobre as nossas relações com o velho e com o novo. Então, eu vou pegar este exemplo para trazer sobre isso. Então, antes de ler aqui algumas considerações que eu tenho grifadas no livro, eu vou apresentar um pouco sobre o que eu tenho visto, sobre o que tem aparecido em relação a este exemplo que nós estamos vivenciando hoje como sociedade, que é este fenômeno do bebê reborn. Eu vou procurar não ter nenhuma postura explicativa com relação a isso. Eu vou procurar não ter nenhuma postura do tipo, a psicologia arquetípica fala isso, a psicologia analítica fala aquilo. Não vou a psicanálise, né? As psicanálises fala isso, fala aquilo. Eu não vou tomar o nome de alguma coisa para dizer, até porque eu não tenho toda essa bagagem, até porque é uma novidade. Se nós queremos ver algo como uma novidade, nós precisamos ter uma ideia de novidade a respeito disso. Então, se eu for me apoiar em alguma ideia que já de alguma maneira já esteja pronta, eu não vou ver novidades. A gente não vai, não só eu, mas a gente não vai ver novidades nenhuma aí nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o ponto é de que, só explicando um pouco agora só por que eu estou trazendo este tema. Não para se aprofundar, mas como uma centelha para refletir sobre algo que ele possa estar nos oferecendo ali para reflexão. Bom, acho que não é muita novidade perceber ali que, por exemplo, um estudante de psicologia que foi fazer um dia um estudo de caso, alguma coisa assim, ele vai perceber ali diversos comportamentos, atitudes ali que não estão que estão acontecendo, mas não estão difundidos para a sociedade. A questão do bebê reborn é algo que já acontece há muito tempo. Nesse sentido, mais de intimidade, não é algo tão novo assim. Mas, como um tema social e como uma provocação, é sim uma novidade. É sim algo que está dentro de um imaginário coletivo. E o interessante esse é um ponto. Bom, se isso então, como um movimento social, é uma novidade, o que então nós podemos, primeiramente, entender sobre uma novidade? Como nós podemos tratar uma novidade? Bom, aí nós temos diversos caminhos, mas eu vou me limitar pelo menos a dois. A dois caminhos. O primeiro é o caminho mais usual, ou o caminho que nós tendemos a fazer, que é o seguinte: quando estamos diante de uma novidade, como estamos diante de algo que é
desconhecido, nós tendemos a colocar aquele aspecto, até porque o nosso imaginário já está assim há um bom tempo, dentro de um aspecto de se isso é bom, se isso é ruim, se isso funciona, se isso não funciona, se isso ajuda ou se isso atrapalha. Esse tipo de pensamento é um pensamento binário e que muitas vezes, se não a grande parte das vezes, está servindo, melhor dizendo, a um tipo de olhar, de um pensamento, de uma consciência que já está instaurada. É como se quem faz a pergunta se isso é bom ou isso é ruim, é aquela consciência que já está vigente em todo mundo. Isso é uma pergunta que torna as coisas não só binárias, mas desinteressantes. Se alguma coisa está no bom e no ruim, ela só vai chegar no lugar do eu fico ou descarto. Eu não vou querer entender mais sobre ela. Mata-se então o aspecto da curiosidade. E aí eu vou começar a ler, neste livro do Novo Normal, na página 142, uma coisa interessante sobre o novo, as dinâmicas de velho e novo, de poesênix, para quem aí quiser uma linguagem mais arquetípica e tudo mais. Mas, olha que interessante. Vamos então aqui preparar o nosso imaginário para o que está sendo oferecido. Sobre o novo. Aqui é no primeiro parágrafo da página 142, tá? O novo nunca é normal, entre aspas. Digamos, ou quando o novo se normaliza, já é o velho. No sentido de se tornar habitual, usual, comum e normativo. Enquanto tal, o normal, está alinhado com o estabelecido e com o conhecido, com o instituído que forma a tradição, o tradicional. Nesse sentido, o normal torna-se, assim, via de regra, uma enormidade. É preciso dizer não à tradição para que apareça então o novo, a renovação. O novo, de fato, só aparece na suspensão radical da normalidade. A ideia de normal, claro, atinge a psicologia e seu campo de atuação. Normalmente na acepção de natural, o que pode se tornar uma defesa contra as grandes paixões, verdades e imagens da alma, que não são pontos medianos normais. A normalidade de um novo momento medianiza as coisas. Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui a ser considerado, que é o seguinte. A partir do momento em que nós estamos ali, então agora, a respeito de uma novidade, puxa, tem diversas pessoas, tem diversas mulheres principalmente, trazendo ali um tratamento para os tais dos bebês reborn, de uma forma que aquilo parece, aos olhos da tradição, aos olhos inclusive naturais, algo estranho, bizarro, ruim, antifuncional, atrapalha as questões públicas de saúde. Esse é o olhar normativo. Esse é o olhar normativo que, inclusive, ele aparece com muita força e, inclusive, impõe-se de uma forma sanitarista e higienista em relação a o que está sendo proposto aqui, o que está sendo dito aqui.
O que está aparecendo aqui como uma novidade? Então, o que acontece? A partir do momento em que esta novidade passa ali a tomar um tom de um absurdo, isso não deveria estar acontecendo, isso, se a pessoa quer tratar não sei o que lá, tal, então que pegue um bebê real e tudo mais, tal, a gente não está discutindo nada de novo. A gente só está colocando uma concepção naturalista dentro da circunstância. E não vamos ver nada de novo. Não tem nada de novidade nisso. Acho que um ponto de tantos que pode estar ali sendo abertos sobre essa questão é de que nós estamos conversando com uma questão, um fator tão primordial para nós, que é o fantasiar. Será que nós estamos realmente podendo falar sobre o fantasiar, ou nós estamos jogando isso para debaixo do tapete novamente? O quanto o fantasiar está tomando uma perspectiva higienista sobre coisas que você deve ou não deve fantasiar, deve ou não deve se relacionar, deve ou não deve querer. Eu vejo que na verdade talvez seja tão necessário este movimento que esteja acontecendo agora, para nós podermos rever alguma coisa. O movimento de revisão, o movimento de reflexão, é um movimento, até a gente já falou nisso sobre uma das lives, de ver melhor. Quando eu estou vendo uma questão de uma outra perspectiva, eu estou vendo a melhor. E quais, características, atributos estão sendo oferecidos sobre essa questão ali do bebê reborn? Será que a gente pode rever questões de maternidade? Será que nós podemos rever questões de relacionamentos? De família? Ou a gente vai colocar sempre na mesma caixinha? E colocar na caixinha naturalista, disso está acontecendo, deveria ou não estar acontecendo? Então esse é o segundo ponto que eu queria trazer hoje, que vou fazer uma outra leitura, que é o quê? É a ideia e a forma como tratamos essas ideias. A maneira explicativa, muitas vezes, ela está muito atrelada, a uma questão de, puxa, isso deveria ou não estar acontecendo. E aqui a Andréa comentando, fantasiar até onde? Colocar uma boneca no leito do SUS, com certeza é um delírio. Então, Andréa, mas aqui a reflexão, eu acho que não é para dizer se isso, de novo, isso é bom ou ruim, se isso deveria ou não estar acontecendo. Mas que tipo de movimento psíquico, primeiramente? Porque, por exemplo, eu não sou médico. Eu não tenho autoridade médica para falar a respeito disso. E, para ser sincero, não quero ter essa autoridade. Eu estou vendo como um psicólogo. Eu quero entender o que a psique quer. É um movimento diferente. Se eu quiser o que a sociedade quer, o que a família quer, o que a ideia de família quer, é uma coisa. Então eu vou me associar a essa ideia e tudo bem. Mas como psicólogo, como psicanalista, eu acho que a ideia principal é, está acontecendo algo diferente, e antes de relutar sobre este movimento, apreciá-lo. O que ele está dizendo? É um movimento até um pouco mais frio, de parada, de observar. Se eu estou diante de uma novidade, que esta novidade, que este elemento que até então não dentro da história não foi constituído dessa forma, está querendo trazer o que a psique quer trazer para nós. E não o que, a sociedade do trabalho quer trazer com relação a isso, o que as políticas públicas de saúde quer trazer com relação a isso, porque cada um já tem um discurso. Se eu for me basear em um discurso, eu não vou ver novidade. Então, acho que o ponto principal aqui é quais perguntas nos trazem o interesse em falar com algo novo. E eu já vou trazê-lo aqui um pouco sobre essas perguntas. Que nem eu falei, eu não vou me aprofundar, eu não vou explicar este movimento. Não é a minha intenção aqui. Mas é vê-lo como uma novidade. É vê-lo também como uma anormalidade, sim, mas não no sentido de normalizar. Não no sentido de tentar trazer de volta ao normal.
Porque isso é basicamente calar um movimento psíquico. Tem uma frase, inclusive dentro deste livro aqui, né, tem uma concepção de que se dentro de uma crise, dentro de um sintoma, né, a gente coloca isso dentro de uma narrativa psicanalítica, se uma crise as coisas então voltam ao normal, então a crise não serviu de nada. Então esse movimento provocativo que nós estamos tendo agora pode nos servir, não no sentido de funcionalidades ali, não no sentido de ser algo que me sirva, mas pode ser uma possibilidade de uma revisão, de um movimento de olhar para outras questões ali que não estavam podendo falar dentro da normalidade. Dentro de uma concepção normal, elas não tinham voz mais. Aí quebra essa normalidade para poder talvez falar algo de uma forma diferente. O diferente nos interessa psicologicamente. É o que nós fazemos aqui no Devaneios do Café, tentar achar o diferente. Ele não é fácil. A gente pode, inclusive, errar muito bem o caminho. E aqui a Enila está comentando também, ó. Que ponto importante esse de um certo movimento de estancar a imaginação. Como se fosse um imperativo. Isso aqui não se pode falar nem a respeito. Jogamos para debaixo do tapete. Ou até melhor, Emília, eu volto de novo nessa questão. Se isso é bom ou se é ruim. Está atrapalhando. Tudo bem, vamos pensar agora. Isso está atrapalhando quem realmente precisa de um atendimento no SUS. Mas vamos pensar ali. As nossas políticas, vamos repensar, tentar ver uma novidade aí dentro disso. Será que nós não estamos dentro de uma concepção de saúde pública que só observa a saúde pública como sendo algo que remedia, não que conversa com as pessoas? Será que saúde pública é só ir no postinho, tomar remédio e sai? Será que também não é uma questão de saúde pública poder conversar com alguém que me diga, que me acolha, que veja que questões outras estão aparecendo ali? Olha, talvez, né, esse movimento de se uma mulher está levando um bebê reborn, por exemplo, que eu não vou me aprofundar de novo nesse tema, mas se ela está levando ao SUS, o que ela está levando ao SUS? É o bebê ou ela? Ou é os dois? Ela está levando o imaginário dela consigo. E o que ela quer dizer com esse imaginário? Se a gente tem um pouco de curiosidade para escutá-la, e de novo, escutá-la não é arrumar, não é dizer, você está maluco, eu vou te internar. Como eu já estou vendo que está acontecendo em diversas situações. Isso não está sendo escutar. Sabe, quantas e quantos movimentos precisarão acontecer para que a gente consiga dar um pouco de visibilidade à psique? Isso é um movimento psíquico. Isso nos interessa. Isso é uma novidade. E a gente vai fazer o que com isso? Jogar de novo para debaixo do tapete do conhecido? Eu estou provocando para isso. Trazendo essas provocações para a gente não parar no mesmo lugar. Porque se parar no mesmo lugar, tudo bem. Então, olha lá, explicou, é uma loucura, tal, tranca, vamos lá, vamos voltar com o manicômio. Pronto. E aí? Onde a gente vai parar? Aqui a Enila falando, fala-se. É um delírio e pronto, não vamos ver nada além disso, e morre o assunto. É triste para a psique, concordo. Porque, de novo, a questão é, nós não estamos vendo até essa situação, nós estamos tratando as novidades de uma forma cruel. Eu não vou nem dizer mal. Mas nós estamos sendo cruéis com as novidades, com o novo, com os sintomas, seja com o que for, com o anormal. Nós, como sociedade, estamos sendo extremamente cruéis. E não estamos sendo cruéis apenas com as outras pessoas, estamos sendo cruéis conosco. Nós estamos tratando também as nossas anormalidades desta maneira. A gente se tranca como? Tomando remédio, tomando hiperdosagens. Nada contra tomar o remédio, até necessário, a gente precisa ter a psiquiatria. Mas, se esse for um movimento de calar a nossa novidade, de calar o nosso sintoma, então o remédio não está servindo de nada.
Percebe? Uma coisa é eu ter uma possibilidade de ter ali algo para que eu fale sobre o tema. Agora, se eu estou tomando remédio para não falar sobre o tema, o remédio está sendo meu veneno. Nós estamos tomando veneno para não conversar com as nossas novidades, para não conversar com as nossas ditas anormalidades, entre aspas. Nós estamos tratando-nos muito mal. Muito mal. As nossas perguntas estão pouquíssimo curiosas. Tatiana Morels. Percebe-se esse movimento coletivo? O porquê disso ter mobilizado tanta gente falando sobre isso? O que esse movimento nos diz também? Sim, claro, que se não for aprofundar, né, falar sobre questões maternas e tudo mais, isso não vem ao caso. Eu quero realmente delimitar o tema para a gente falar sobre essa questão do novo e do anormal. Porque o novo é algo estranho. Nós não fizemos tantas lives sobre o infamiliar à toa, tá? Não foi à toa. Não é à toa. Então, e o que a gente viu ali sobre, né, o próprio Freud falando? O infamiliar traz consigo uma novidade, e ele é interessante. Mas, se ele for tomado com uma concepção monstruosa, nós vamos ficar o quê? Estagnados, parados na mesma concepção habitual. Vamos ser engolidos. Vamos, né, ficar olhando ali, petrificados para a situação. Não sai do lugar. Não tem novidade. Não tem novidade na novidade. Não ter uma novidade na novidade mata a novidade. Não tem uma ideia nova. É uma ideia essa. E uma ideia interessante. E aí? Vai fazer o quê? Vai internar de novo? Vai voltar ao manicômio? A luta pró-manicomial de novo? É isso que a gente vai fazer? Higienizar a sociedade de novo? Ou a gente vai dar atenção de, opa, nós precisamos dar voz às nossas ficções, às nossas fantasias, porque se elas não tiverem voz, elas estão quase batendo na porta. E aí, preciso falar sobre isso. Preciso falar sobre esse tema que eu estou trazendo aqui comigo. E aí? Ana Carolina. Acredito que esse assunto tornou-se uma discussão de repercussão geral. Entretanto, acredito que existe um olhar subjetivo e particular de cada um, que é adepto ao movimento de adotar um bebê. Sim, sim. Aí que está, o subjetivo, esse é um ponto. Acho que a questão é ter um local de escuta. Existe um local de escuta, ou esse local a gente está sempre barrando para de novo colocar dentro de uma resolução? Uma proposta de uma explicação resolutiva mata a psique. Mata o movimento psíquico de novidade, de diferenciar não só as coisas, mas saber que isso aqui diz respeito ao quê? Que tema que está sendo trazido, que é importante trazer e falar sobre, para eu refletir sobre mim também. Talvez aí, né, não vou me aprofundar, mas talvez sobre as questões maternas precisam ser revistas. Talvez o maternar não se limite apenas à questão de pegar ali uma pessoa, um ser vivo e tudo mais. Talvez seja mais do que isso. Vai além disso. Eu não sei se vai dar tempo de dar um exemplo, mas eu vou tentar daqui a pouco. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Aqui a Proença. A Proença Adriana de Mello. Professor, quem dera se eu fosse, não sou um professor. Mas aqui, Adriana, o que o senhor vê na psique dessa mulher adulta que adota um bebê reborn? Agora, se for para o hospital, pode até trazer alegria para a criança interior de cada um. Então, Adriana, eu vou ver o seguinte, tá? Eu vou dar um exemplo, que eu acho que eu já dei ele em alguma live, mas eu acho que ele pode nos trazer uma reflexão diferente sobre esse tema. E eu vou dar esse exemplo, que eu acho que ele está muito mais próximo sobre questões, sobre olhar a perspectiva do materno e do feminino, do que qualquer outra coisa. Na faculdade, quando eu fiz a faculdade, né, eu terminei minha faculdade em 2012.
Em 2012 eu já estava encerrando na faculdade de psicologia. Então, ali por volta, meados de 2011, então, só para situar no contexto ali de datas, né? Então a gente está mais de 10 anos. Por isso que eu falei que não é uma coisa tão atual, mas agora se tornou mais atual. Havia um grupo que era um grupo de terapia coletiva. Então as pessoas ali no grupo tinham idades diferentes, tinham níveis como é que fala? Socioeconômico, lembrei. Socioeconômico diferente, tinham ali nível de instrução e educação diferentes. Então era um grupo bem heterogêneo. Tinham homens, mulheres, pessoas novas, pessoas velhas. Nesse grupo havia uma senhora já de uns 77, já beirando os 80 anos. E essa senhora participava desse grupo há anos. E há anos e anos ela participava desse grupo. E essa senhora veio de uma cultura que é muito conhecida no Brasil, que é uma cultura de alguém que casou cedo, casou muito cedo. Para quem tem a avó vivos aí e tudo mais, vê aí que dependendo da cidade, da região, a avó casou com 14 anos, ou até mesmo com menos idade, né? Já teve a primeira menarca e já casou. A história dessa senhora não era diferente. Ela se casou muito cedo, teve filhos muito cedo, acho que ela teve ali, né? Também era uma época que tinha muitos filhos, então tinham 4, 5, 6 filhos. E as mulheres viviam como domésticas, como donas de casa. Então ali era um ambiente até onde as mulheres eram domesticadas, eram tentativas de domesticar também através dos padrões culturais. Essa senhora estava neste grupo, que era um grupo terapêutico, que eles também faziam quase que uma arte-terapia. Então eles faziam desenhos, pinturas, colagens, argila, né, esculturas e por aí vai. Um dia, esta senhora vira no grupo e eles estavam comentando. Olha só, escuta essa história, tá, pessoal? Porque dá para escutar ela de uma forma diferente hoje, porque eu já contei, acho que ela em alguma outra live. Eles estavam ali falando sobre sonhos e desejos e vontades que eles não tinham realizado na vida. Tanto quem era novo, né, lembrando que era um grupo heterogêneo, então tinha pessoas que falaram, eu quero comprar um carro, e não conseguia comprar meu carro. Alguém falou, eu quero ter uma família, eu quero ter um namorado ou namorada, eu quero, sei lá, escrever um livro e por aí vai. Então, aí chegam nessa senhora, e aí a pergunta rodou, e ela vira e diz o seguinte, o meu sonho de vida que eu não realizei é que eu nunca tive uma boneca. Eu comecei a trabalhar muito cedo, casei muito cedo, eu comecei a minha jornada muito cedo, e eu não tive tempo e nem dinheiro quando eu era criança para ter uma boneca. E a vida foi passando, o grupo terapêutico foi passando, ela foi dando voz às próprias vontades, e um dia ela vira e fala, eu reconheço hoje em mim que eu nunca tive uma boneca e eu sempre quis ter. E aí todo mundo olhou e falou, puxa, mas isso é tão simples, E aí as pessoas ali no grupo não julgaram ela. Naquele momento todo mundo estranhou o pedido dela, o sonho dela. Todo mundo deu uma estranhada. Mas eles se reuniram longe dela, conversaram ali entre si e falaram, olha gente, e se a gente... Isso é uma história verídica, tá, pessoal? Toda ela é verídica. Eu lembro ela de cabeça porque ela me emocionou bastante, me emociona inclusive. Eles falaram assim, e se a gente então comprar uma boneca para ela? Foi o que eles fizeram. Eles foram,
Eles atenderam, eles escutaram a esse pedido, foram, viram ali qual que seria a melhor, tal, que tinha ali uma cara que ela ia gostar bastante, tal, compraram e de surpresa, depois de uns 2 ou 3 encontros, falaram: olha, Dona Tal, que inclusive coincidiu com o aniversário dela, nós trazemos um presente aqui. Nesse dia, eles entregam para ela ali o pacote fechado, embrulhado. Ela abre e ali ela ganha a primeira boneca dela, com 78, 79 anos. Ela chora copiosamente e ela abre a embalagem e ela abraça aquela boneca como alguém que ela nunca tinha recebido na vida antes, como alguém que ela estava esperando a vida inteira para abraçar. Ela chorava que nem uma criança. Ela chorava junto com aquela criança, que agora não era só mais uma boneca. Ela brincou. Ela pôde imaginar. Ela pôde realmente brincar. Foi tão sério para ela, pois ela passou a vida inteira. Tem uma diferença. E tem uma outra coisa antes de fechar. Depois de pouco tempo dela ter recebido aquela boneca, ela morre. Aquele foi a vida dela esperando aquele momento. Então será que a gente não pode simplesmente parar um pouco de ser meio maluco e escutar um pouquinho o que está acontecendo? Pode ter uma coisa tão linda que a gente está jogando fora. A Ana comentando aqui: a sociedade quer padronizar tudo. Tudo que sai do viés do padrão é considerado patológico. E a gente está adoecendo. E essa história só foi possível de ser contada hoje aqui porque ela foi escutada por pessoas que transmitiram um coração que escuta a psique. Eu não preciso perguntar por que você quer ou não. Que coisa mais ilógica. Eu falo: não, se esse é o seu desejo e eu posso de alguma maneira escutá-lo, então deixa eu ver que novidade é essa. Realize. E aí se percebeu que não era só uma questão de materno, de não sei o quê. É uma criança que ela não tinha sido, que ela não tinha acessado, que ela não tinha possibilidade de imaginar dentro da realidade dela, e que ela pôde abraçar naquele momento. Eu vou encerrar a live com estas provocações aqui do livro. Do ponto de vista psicológico, a meu ver, toda crise, do tamanho que for, seja coletiva ou individual, traz uma forte tendência de nos lançar, ao menos inicialmente, nas garras de Saturno, o arquétipo do velho, nas estruturas tradicionais e habituais, a que podemos nos referir pela palavra latina senex. Ela vem com o sentido de: como era bom antes, que tragédia que está acontecendo agora, detesto bebês reborn, estou atualizando aqui o livro, que falta que sinto disso ou daquilo. Quando vamos voltar ao normal? Normalmente, o normal está alinhado com este arquétipo do senex. Estas falas, em momentos de crise, traduzem um engolimento por Saturno, que não deixa vir à tona esta nova energia. Quando então perguntamos: o que há de novo nisso? Qual é a mudança que se faz necessária em mim, no mundo e nos hábitos? O que está sendo requerido? Como reinventar a nossa forma de se comunicar?
Como reinventar a casa, a mãe, o mundo e as relações? Crises. Vejo isso na clínica, na minha vida, na vida das pessoas, no trabalho da psicoterapia. Num primeiro momento, nos entregam aos cênix, capturados, estreitando a nossa visão novamente. E precisamos tomar muito cuidado, porque o velho, como no velho mito de Saturno, engole-nos, sem que possamos nos dar conta. E vamos ficando ressentidos, saudosistas de um passado que tenha talvez, e que não tenha mais volta e talvez nem sentido, pois esse passado, no mais das vezes, é grande parte do problema. Deixo aí a reflexão e os comentários finais da nossa live aqui, que é, deixa eu ver, a Enila. A alma é essa camada sensível que necessita de um olhar igualmente sensível. Nascemos com esse olhar aberto e ao longo da vida enrijecemos para nos proteger. Estamos aqui para retirar camadas, ou para que pelo menos a gente entenda o tamanho da trave que tem na nossa cara. Quando nós colocamos as coisas dentro de uma explicação normativa racional, que nós não estamos enxergando mais nada, e pior, nós tratamos, e quando nós estamos tentando tratar isso de uma forma, até mesmo com atitudes e com tons de violência, nós estamos matando a alma, que está só falando, olha, eu só estou aqui. Pode ser que nem esteja dentro da sua casa, mas eu estou aqui. Eu estou fazendo alguma coisa diferente. Eu estou renovando olhares. Eu só estou aqui. Você pode se interessar ou não, mas essa agressividade é sua, não minha. A alma nos diz. Tatiana, que a gente não perca esse olhar sobre o indivíduo. Se a gente não perca esse olhar sobre o individual, né, Tatiana? Sobre o detalhe, sobre o novo. Se a gente já coloca e fala, esse daqui eu já conheço, a gente desliga, a gente muda de canal, a gente silencia. E aos poucos, sem perceber, estamos nos matando. Cada dia mais. Nos matando, não no sentido literal, mas matando o nosso interesse, anestesiando-se. Quando o nosso pensamento, quando o nosso interesse está anestesiado, nós estamos dormindo eternamente, sem saber que estamos. Um pensamento corriqueiro, habitual, pode estar nos deixando ao coma, de alguma maneira. Júlio, sinistro. Eu falei como carioca, você colocou um X aqui. Bom, pessoal, essa é a minha provocação de hoje. Eu espero ter, pelo menos, que o que acontece mais aqui é o tratamento, as ideias, que tem ideias que vão matar as novidades. Se a gente quer acessar as novidades, nós temos que ter ideias que possibilitem-nos a enxergar novidades. É isso que estamos fazendo aqui, toda semana, buscando um pouco disso. Ok, pessoal, muitíssimo obrigado a essa participação magnífica aqui que nós tivemos. Foi uma live provocativa, trouxe tudo o que eu tinha pelo menos planejado a trazer, e que boas provocações surgiram aqui. Eu agradeço muito a colaboração, participação. Essa live fica gravada, aqui a Ana falando boa noite, Rodes, obrigado pela live. Eu que agradeço, Ana. É importante a gente estar trazendo esses temas, até porque, novamente, estamos num âmbito social aqui. Nós temos que, às vezes, tocar em alguns pontos, mas que, pelo menos, a gente tenha respeito pelas novidades, que a gente tenha até admiração, e até mesmo num outro movimento até mais aprimorado, mais refinado e sofisticado, que nós temos reverência às novidades, que é um outro fator, que é uma outra posição, é um radicalismo necessário à psique. Então, pessoal, muitíssimo obrigado a todas as provocações muito necessárias, muitíssimo obrigado, Tatiana. Essa live, para quem não conhece, né, fica gravada aqui,
ela vai estar acessível a todos e a todas. E nos vemos semana que vem, na mesma hora, no mesmo lugar, pessoal. Muitíssimo obrigado e até lá. Tchau, tchau.